edições terminarem, quem será o sobrevivente? Né? Porque tá toda hora alguém brigando. A gente torce pela briga, né? Que não sobe nenhum. Oi. Meu nome é Leandra. Eu sempre tentei me comunicar com outras pessoas, geralmente na internet, sobre as leituras que eu faço, sobre literatura principalmente. Mas nunca deu muito certo. Tô tentando de novo aqui, agora num formato diferente. Vamos ver se dá certo. Eu tive uma ideia legal depois que eu li um dos melhores livros assim pra mim esse ano. E eu falei, bom, é uma ideia legal, eu deveria, né, compartilhar ela com o mundo. Então aqui estou. Já peço desculpa pelo áudio, Luiz. Estamos aprendendo enquanto estamos fazendo enquanto aprendemos. O livro em questão, então, é O Meridiano de Sangue, do Cormac McCartney, que já era um livro que estava na minha estante há bastante tempo. Se eu não me engano, eu comprei em 2019, mas por algum motivo eu estava empurrando ele para um futuro. E aí eu decidi ler esse ano, depois de uma lista que eu fiz de alguns livros que estavam encalhados na minha estante, que, bom, eu julguei que já estava na hora de ser lido. E, sendo muito sincera, eu tinha uma expectativa diferente sobre ele quando eu comecei a ler, que foi mudando ao decorrer do livro e da história em si. E acontece que eu comecei a lembrar de uma experiência que eu tive, graças a Deus não exatamente a experiência aqui do livro, mas a experiência de contato com uma história muito parecida, tanto em forma quanto conteúdo. E eu falei, bom, gostei muito do livro, talvez eu consiga fazer uma relação com essa outra coisa que eu consumi. Acho que eu deveria contar isso pro mundo. Então estou aqui contando pro mundo. Bom, para quem não sabe, o Meridiano de Sangue é um livro do escritor Cormac McCartney, americano. Já é considerado assim um clássico moderno, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto pro resto do mundo. Fala da história de um menino que na história não tem nome. Ele é conhecido como Kid, em letra minúscula, inclusive, né? E eu acho que isso diz muito também sobre o personagem, como que ele vai se encaixar na história. E ele, desde o começo do livro, aparentemente não tem pai, não tem mãe. É um garoto mesmo que vaga, assim, sozinho pelos Estados Unidos. E ele acaba, por conta de várias andanças, se encontrando com esse grupo de homens que contratados pelo governo, caçam e escalpelam os povos nativos ali, né, os povos indígenas, principalmente da região de onde hoje é o Novo México, mas que naquela época acabou sendo conquistada durante a guerra dos Estados Unidos com o México, né? Enfim, e aí a gente vai conhecendo esses personagens, vai conhecendo todas essas atrocidades que eles fazem ou pelas quais eles passam. O Kid vai cada vez mais perdendo assim, um pouco de espaço na narrativa, mas ele tá sempre ali, né? Ele é como se fosse, né, a nossa visão dentro desse mundo. E as coisas que vão acontecendo com ele, né, que vai moldando ele, porque ele é um menino no começo do livro, e ao decorrer, né, da história ele vai crescendo, se tornando adolescente, depois um homem, e a gente vai passando, né, com ele essas transformações, ou não transformações, dependendo do seu ponto de vista. E aí nesse grupo que, né, no qual ele participa, a gente conhece o Glaston, que é o líder, né? Geralmente é a pessoa que negocia com os governantes, valores, as provas, né? Que eles precisam levar para
para esses governantes da morte desses indígenas, que geralmente são os escalpos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vê bastante também em filmes de Velho Oeste, que é mais ou menos esse momento histórico, né, que o qual o livro trata. E ele é esse líder, assim, meio silencioso, meio misterioso e tal, mas também muito cruel. Inclusive, esse personagem foi baseado numa figura histórica, né, de verdade, que foi realmente um dos responsáveis pelo genocídio de uma boa parte dos povos indígenas dessa região, né, dos Estados Unidos. Mas aqui a gente não conhece muito sobre ele especificamente, a gente conhece mais as reações que ele tem sobre as coisas que acontecem na história. E um outro personagem que pra mim é o mais interessante do livro é o juiz Holden, que na verdade não é um juiz, assim, não há nenhuma comprovação de que ele seja um juiz de fato, mas ele tem uma certa energia, um certo tipo de comportamento e de prestígio com os homens desse grupo, né, que fazem com que eles chamam ele de juiz. E é até interessante porque ao decorrer da história a gente vai conhecendo ele um pouco mais e aparentemente esse grupo tem um pouco de medo dele também, por ele talvez ser uma figura fantástica, no sentido de talvez ser uma espécie de fantasma, uma espécie de diabo ou de Deus. Esses conceitos vão ficando meio confusos. A gente, como leitor, né, no século XXI, conhecendo, né, essas habilidades que ele tem, às vezes não parece ser tão assim sobrenatural, né? Por exemplo, numa parte do livro, eles descobrem que esse juiz sabe falar holandês, sem nunca ter saído dos Estados Unidos. Ok, pra gente isso é possível, faz sentido. Para as pessoas daquele momento, principalmente esses homens, né, sem instrução, bastante ignorantes do resto do mundo, parece uma coisa sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, em outro trecho da história, ele aparentemente atravessa o fogo, né, uma fogueira grande que eles montaram ali no meio do deserto. E aí você fala, ok, talvez esse cara não seja humano de fato. Mas, enfim, fica esse mistério até o final do livro, né? No final do livro, inclusive, tem uma cena que, né, não vou dar spoiler aqui, mas é uma cena muito interessante porque o livro acaba meio em aberto, não no sentido de a história não ter sido finalizada, mas esse mistério sobre esse cara e a relação que ele acaba desenvolvendo com o Kid, né, que é o personagem principal. Acontece uma coisa, e essa coisa, assim, eu pelo menos li umas 3 vezes o mesmo trecho, eu falei, beleza, o que foi isso, o que aconteceu aqui? Não sei. Então, enfim, esse pra mim é o personagem mais interessante da história e principalmente por a gente não conseguir acessar o que é de verdade e o que não é. Oi, coisinhas lindas. Ó, Maria! Cadê a neném, gente? Foi embora. Cadê o outro? Azul! Aí pensando um pouco sobre a forma do livro, né, como o autor escreve, é bem legal também, uma coisa que é uma das minhas coisas favoritas, né, sobre esse livro, porque principalmente ele faz muitas descrições, né, do ambiente, que acaba também se tornando uma espécie de
de personagem assim na história. É uma coisa que influencia muito como as pessoas vão se comportar, quais caminhos elas vão tomar, as decisões também, principalmente. E aí ele vai mesclando entre descrições muito bonitas, assim, de paisagens naturais, ao mesmo tempo que descrevendo carnificinas horríveis, sabe? Eu acho que, inclusive, é um dos livros, assim, mais violentos que eu já li, talvez o mais, assim. Me lembrou muito também o filme Apocalipse Now, se eu não me engano, que é do Ford Coppola. Não tenho certeza, mas o filme é Apocalipse Now. E nesse excesso de violência, na verdade não excesso, na verdade um ultra-realismo dessa violência, né, que aconteceu de fato nesse período lá nos Estados Unidos, esse genocídio, né, de povos indígenas, bancado pelo Estado, sabe? E ele não poupa, né? Ele não poupa a gente dos detalhes. Ao mesmo tempo que ele vai detalhando assim com muito cuidado, com muita delicadeza, esse deserto que é árido, seco, agressivo, às vezes tão agressivo quanto os próprios personagens. Então, é muito doido, assim. Às vezes ele pega um parágrafo inteiro para descrever uma montanha e você fala, caramba, que montanha. E aí, em seguida, ele passa 2 páginas descrevendo o encontro que esse grupo tem com os indígenas e como eles massacraram essas pessoas, sabe? Então, esse jogo, sabe, vai dando um tom, assim, de inserção da gente na história, tanto por conta desse ambiente, que às vezes parecia de fato que a gente estava lá junto com eles, tanto por conta dessa violência que aconteceu, né? Não aqui ele provavelmente não aumenta nem altera nada. Aqui é basicamente o que de fato aconteceu, né? Então, eu achei isso muito interessante também e foi uma das coisas que me prendeu bastante a leitura. O livro tem mais ou menos umas 200, 300 páginas. Eu sou uma leitora lenta e eu li em 10, 15 dias. Então foi uma experiência bastante intensa. E aí agora falando dessa outra experiência que eu acabei lembrando depois na verdade, enquanto eu lia, mas principalmente depois que eu terminei o livro, que foi com um jogo chamado Red Dead Redemption 2. Eu sei que muitas pessoas conhecem, porque foi um jogo que fez bastante sucesso na época. Ele é de uma grande produtora de jogos também, né, Rockstar. E ele basicamente vai tratar da história de um grupo, assim, de foras da lei, de desajustados, assim, que não se encaixavam naquele momento da história, que é um momento muito próximo, assim, do livro do Meridiano do Sangue. E não necessariamente viviam, né, dessa matança de pessoas, mas também viviam de pequenos crimes, assim. O jogo começa com esse grupo fugindo de uma cidade depois de um assalto a banco, né, que eles fizeram. E aí eles estão sendo procurados, né, pela polícia, e eles acabam se instalando, assim, numa parte mais montanhosa, né, que parece um pouco, assim, se a gente for fazer uma comparação com os dias de hoje, talvez ali na divisa do Canadá, né, uma parte também que neva mais e tal. Então é isso, a gente vai acompanhando esse grupo. O personagem principal da história é o Arthur. Ele é um dos mais veteranos, assim, dessa vida e desse grupo, né, onde essas pessoas estão inseridas. E ele é um dos que aparentemente ainda tem alguns princípios, assim, que ele respeita, né, em relação a conduta com outras pessoas, a essa sociedade que está em uma transformação, né, passando de uma sociedade mais rural para uma mais moderna, mais urbana. E ele, sim, ele tá muito incomodado com essa mudança, mas as outras pessoas do grupo talvez estejam um pouco mais resistentes a isso.
E é aí que pra mim foi além de todo esse cenário de Velho Oeste, né, que a gente conhece bastante, desses homens fora da lei e tal, que são perseguidos pela polícia, essa polícia que não é tão habilidosa ainda, tão bem estruturada, né, como uma instituição. Enfim, foi acho que aí que clicou essa semelhança pra mim, de como o livro, né, do Cormac McCarthy e o jogo, eles têm muitas semelhanças, mas eles apresentam uma visão sobre esse momento histórico muito diferente, né? O jogo, por exemplo, ele tem um sistema de honra, né? Então, dependendo de como é um jogo que a gente chama de mundo aberto, né? Então, você pode transitar pelo mapa, conhecer pessoas, caçar animais, enfim. E dependendo da forma como você se comporta dentro do jogo, a sua honra vai ficar maior ou menor. Então, por exemplo, se você atropela uma pessoa no meio da estrada e não faz nada, sua honra desce. Se você encontra uma mulher perdida na floresta e ajuda ela a chegar na cidade, sua honra sobe. Enfim, as ações que você vai tendo vão moldando como as pessoas te veem e como você vai se comportar ao longo do jogo, né? Então, o sistema de honra vai permitir que você acesse alguns lugares, se sua honra estiver alta, se estiver baixa, não. Enfim, ou seja, o jogo ele vai tomando caminhos diferentes dependendo da forma como você decide, né? Quais ações você vai tomar. E isso é uma baita reflexão, assim, né? Para além do jogo, né? E como a nossa vida e como as pessoas percebem a gente depende muito das decisões, das ações que a gente toma. E o jogo leva isso muito a sério, né? Acho que além desse clima de Velho Oeste, o que me pegou também muito é esse ultra-realismo, né? Que as duas obras têm. No livro, né, no Meridiano de Sangue, a gente vai ter muitas descrições geográficas das pessoas, das ações horríveis, né, que eles cometem. O jogo também traz isso, né, no gráfico, nos detalhes, por exemplo, na hora que você mata um animal, você, né, tem que escalpelar ele, e o jogo mostra todos esses detalhes. Para pegar alguma coisa na bolsa, você precisa abrir a bolsa, né, o item não aparece automaticamente na sua mão. Enfim, essa riqueza de detalhes que o jogo e o livro apresenta é um fator incrível, assim, de imersão, né? Então, e faz a gente, como eu disse, faz parecer que a gente tá lá junto com os personagens. No caso do jogo, faz parecer que você é o próprio personagem, né? Então, E aí vai dar também essa dimensão, né, das ações. Tanto o livro quanto o jogo. No livro a gente, como eu disse, apesar da quantidade de cenas de matança, de massacre, assim, de coisas terríveis que esses caras fazem, a gente vai sentindo, né, tudo isso porque é muito bem descrito, assim, muito, muito realista mesmo. Em alguns momentos eu precisava fechar o livro e falar, ok. Eu, por exemplo, eu leio muito à noite, né, antes de dormir. Era um livro, às vezes, que não era tão bacana eu ler antes de dormir, porque a gente ficava com aquela ansiedade, né, que o livro gera por essas pessoas estarem sempre em situações de violência, de conflito o tempo todo. No jogo é assim também, você não pode relaxar muito, porque às vezes você está andando na estrada, aparece um bandido, e aí você tem que ou, né, lutar com ele, ou fugir, enfim. Ele é realista nesse sentido também. Outra coisa que eu acho interessante é como as duas obras vão tratar essa questão, né, desse país, né, que está se formando, esse estado também, né, essa nação, e como isso vai mudando, assim, ao longo do tempo, né. No livro a gente, na medida que esse grupo, né, esses caçadores de indígenas, eles vão se aproximando mais das cidades, né, vão indo mais pro centro-oeste ali dos Estados Unidos, eles vão encontrando mais civilização, e quanto mais civilização tem, mais as instituições do Estado, né, estão presentes, e aí
tem algumas coisas que eles não vão poder mais fazer, né? Que eles faziam lá no meio do deserto e nada acontecia. Enfim, no jogo é assim também, né? Quanto mais ele se aproxima de uma cidade que há lá, né, que chama Saint-Denis, que é o ápice, assim, da civilização, que tem trem, luz elétrica, né? Coisas que lá perto do que parece, assim, o Texas não tem, mas eles também vão tendo que tomar cuidado. Então, no jogo, por exemplo, se você tropeça numa pessoa na rua e não pede desculpa, não é educado, pode ser que ela te denuncie pra polícia e aí você vá preso. Então, acho que os dois jogos são bem certeiros, assim, em mostrar como esse processo civilizatório mesmo, né, dos Estados Unidos vai acontecendo gradualmente, como algumas pessoas vão acabando ficando à margem disso, né, pro bem e pro mal, né. No caso do livro, pro bem. No caso do jogo, aí, né, depende de como você vai conduzir seu personagem, se ele vai ser uma pessoa legal ou não. Mas no fim, assim, eu acho que a conclusão que eu tirei das duas obras é que, enfim, como eu disse, elas têm duas perspectivas diferentes para tratar desse momento histórico, né? Enquanto o Red Dead Redemption 2 vai olhar para esse momento de uma forma muito mais romantizada, né? De um momento onde os homens eram livres, assim, sem essa pressão do Estado, onde quem não se adequavam eram os rebeldes, né? Aqueles que resistiam a essa adaptação. O livro vai mostrar que, ok, está acontecendo esse processo civilizatório para algumas pessoas, né? E mostra como esse processo não foi nada tranquilo, né? Não foi pacífico de jeito nenhum. E como muitas pessoas nem ao menos sobreviveram a ele, né? E como foi muito desumanizante para muitas dessas pessoas, principalmente para os povos indígenas, né? Aqui no livro, eles tratam muito esses povos como escalpos, né? Que é o que eles precisam levar lá para os governantes para que eles recebam dinheiro da recompensa. Então, eles nem são vistos como seres humanos, assim, crianças, idosos, enfim, todo tipo de gente não é gente. É isso que eu quero dizer. São apenas pedaços de pele que eles precisam levar para poder receber. Tanto que ao longo da história, né, eles vão parando de encontrar esses povos, porque, enfim, eles começaram a encontrar estratégias para se proteger e muitos deles também, né, acabaram se extinguindo. E aí eles começam a matar, teoricamente, as pessoas que contrataram eles, né, que era naquele momento o governo do México. Então, sei lá, eles encontram uma patrulha de policiais do México, eles matam e levam pro governo, falam, não, esses aqui são a gente, né, matou uma tribo, matou um grupo de pessoas indígenas, enfim. O negócio começa a degringolar, assim, de um jeito que você fala, caramba. Enfim, foi uma experiência legal, eu gostei de ter conseguido fazer essa relação com as duas coisas, espero que isso seja interessante para alguém além de mim. Se vocês não conhecem o jogo, eu recomendo bastante. Mesmo para quem não costuma jogar, eu acho que é uma experiência bem interessante. E espero que vocês leiam também esse. Esse aqui vale a pena pra caramba, hein? Clássico. E é isso. Até a próxima.